A história do Rio Grande do Norte, contada pelo Instituto Histórico Geográfico, que guarda relíquias do estado há mais de um século. Saiba mais sobre esse guardião da memória potiguar na reportagem da TV Assembleia do Estado. Paredes históricas para guardar a própria história do Rio Grande do Norte. Essa é a sensação quando se entra no prédio do Instituto Histórico Geográfico. Aqui, cada pequeno detalhe carrega em sua simplicidade muito mais do que os olhos conseguem enxergar. São objetos de uso pessoal, armas, aparelhos domésticos antigos, documentos, mapas e livros, muitos livros. A finalidade do Instituto, você sabe, é colher dados para conhecer melhor a história. E aqui é o maior acervo que existe nesse campo. Você aqui consegue conhecer melhor a nossa história, a história do Rio Grande do Norte, conhecer as figuras que valorizaram a nossa cultura. O Instituto esteve, durante os seus mais de 100 anos de existência, atuando como um guardião da história potiguar. Ele guarda, por exemplo, o primeiro telefone a ser utilizado no estado, um presente da Sinhá Galvão depois da morte do marido. De objetos de valor familiar a outros de significado oficial, como um baú que de tão antigo não se sabe nem quando chegou ao Instituto. No Brasil, ele aportou em 1704, como doação da rainha da Grã-Bretanha naquela época, e servia como cofre para documentos e dinheiro. Mas o principal mesmo no acervo são as obras literárias. Ao todo, aproximadamente 50 mil exemplares entre livros e periódicos se empilham em estantes e armários quase tão antigos quanto elas mesmas. Todas guardadas pelas pinturas de homens que fizeram a história não só do Rio Grande do Norte, mas também do Brasil. Obra do ilustre pintor potiguar Moura Rabelo. Entre os livros, alguns exemplares são singulares, como a primeira Constituição do Estado, manuscrita e única. A maioria das doações é de antigos colaboradores ou figuras importantes. A homenagem e gratidão fica nas paredes. Cada biblioteca doada para o Instituto recebe a placa com o nome de seu dono. E como se não bastasse toda a riqueza do acervo, o próprio prédio que abriga o Instituto Histórico Geográfico é um patrimônio da história do Rio Grande do Norte. Ele foi construído em 1902 para abrigar o Tribunal de Justiça na época, e só anos depois é que foi doado ao Instituto. O prédio fica situado ao lado da antiga Catedral de Natal, que inclusive já estava por aqui quando ele foi erguido. A arquitetura neoclássica relembra a maioria dos órgãos construídos naquela época. Hoje, no auge dos seus mais de 100 anos, o prédio passou por algumas restaurações, principalmente na estrutura do auditório. O espaço recebe ainda eventos de pequeno porte, como simpósios, encontros de pesquisadores e sessões solenes, acomodando confortavelmente cerca de 120 pessoas. E os frequentadores, olha que vão desde ilustres historiadores e pesquisadores aos pequenos estudantes que, muito novos, vão aprendendo. Mais difícil do que fazer história é preservá-la. Aqui é uma casa aberta, a casa da memória. Aqui não tem realmente restrições de pessoas que queiram pesquisar e não encontrem o que desejam encontrar. Encontra sim, porque todo o acervo do Rio Grande do Norte, do acervo do Estado, sobre o Estado, nós mantemos aqui com muito cuidado à disposição de quantos devem e precisam conhecer melhor a nossa história. Ele nasceu em 1896, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, mas fez história mesmo em Minas Gerais. Alberto da Veiga Guinhar revolucionou a história da arte mineira. A Escola do Artista Plástico funciona em Belo Horizonte desde 1940. A reportagem é da TV Assembleia de Minas. A cada gaveta que se abre, uma surpresa. Entre os documentos, cartas escritas em francês, em alemão. O destinatário, Alberto Guinhar. O artista nasceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, no fim do século XIX. Viveu na Europa e de lá trouxe inspiração para sua arte.
No Brasil, recebeu um convite de Juscelino Kubitschek, na época prefeito de Belo Horizonte. O Juscelino trouxe Guiar para Belo Horizonte porque ele acreditou que Guiar, como artista modernista, com um horizonte mais amplo a respeito de arte, ele pudesse trazer um outro tipo de visão para a sociedade local. O sim ao convite, em 1944, mudou a história da arte em Minas. Guiar criou e ensinou. Foram muitos alunos que depois também viraram professores. E as obras de cada um deles ajudam a lembrar o estilo do mestre. As flores de Solange Botelho. Xanina trouxe para a tela objetos que via na escola, o relógio e o oratório. Detalhe, a peça foi pintada pelo professor. Todo esse material estava escondido e corria o risco de se perder por falta de conservação. O acervo estava extremamente precário, num porão, com infiltração, as obras estavam mofadas, alguns desenhos com partes perdidas. Hoje a gente tem uma maneira de guardar as obras, todo climatizado, com antimofo, continua um restaurador com os professores, continua a catalogação e a recuperação dessas obras. Depois de 2 anos de trabalho, obras limpas, restauradas e catalogadas. Entre elas, este desenho, uma homenagem de Guiar ao escritor francês Paul Verlaine. Ele tinha admiração por Paul Verlaine pelo assunto da poesia, pelo simbolismo que o Guiar identificava e tinha um aspecto dessa poesia na obra do próprio Guiar. Parece um desenho que foi feito ontem. É como se Guiar ainda estivesse aqui terminando de fazer o desenho. Lúcia, aluna de artes plásticas na escola Guiar, participou da recuperação do acervo como voluntária. Para mim foi a importância do aprendizado, em relação à restauração, e eu acho que tem uma importância também do acervo estar organizado e disponível para as pessoas que queiram estudar o Guiar, por exemplo, podem vir à escola, e a possibilidade de que esse material produza várias exposições. E não são apenas as telas. As mãos de Guiar também passaram por este outro relógio, pela paleta e pela cadernetinha de endereços. Anotações que ele fez sobre os alunos também estão guardadas, assim como o sino usado nas aulas e o convite muito especial para um carnaval em Munique, na Alemanha, em 1921. O Parlamento Brasil fica por aqui. Para você participar do programa com opiniões e sugestões, mande sua mensagem para a gente. O endereço do site é www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela sua companhia. Nós esperamos você no próximo programa. Até lá!